Vamp, sobre essa rodada do Brasileirão, a gente tem aí Palmeiras e Atlético Mineiro. São os dois clubes que começaram a temporada como aqueles a serem batidos. O atual campeão brasileiro e da Copa do Brasil, o atual bicampeão da Libertadores. Dá pra dizer que o Palmeiras é favorito pelo momento e também por jogar em casa, Vamp? Boa tarde, Pilhado, Mauro, Bruno, professor Vanderlei, boa tarde a todos. Palmeiras vai buscar sim, viu? Vai em busca. Não é que nos outros anos não estava a fim de ser campeão brasileiro. Né? Pelo plantel que tem, a diferença de pontos nos últimos anos do Palmeiras para o campeão é muito longe. Não foi aquele campeonato apertado. Uma diferença de 3 pontos, 4 pontos. Na última temporada, quase 20 pontos, 18, se não me engano. Né? Então, eu ontem estava num evento, né, o lançamento do álbum do brasileiro, e o Rony estava presente, né? E ele falando que o objetivo do Palmeiras, lógico, é focado muito no Campeonato Nacional, porque vários jogadores ali não têm um título brasileiro, né? E eles estão focados mesmo, como estavam nos outros anos, mas bem largava, porque o foco direto na Libertadores, jogos de mata-mata, Copa do Brasil. Mas o Palmeiras, se você pegar as últimas escalações do Clabel vem fazendo, como a gente fala, a cavalaria, a força máxima, ele está usando em quase todos os jogos do Campeonato Nacional. Houve tropeços contra Ceará, Goiás, mas foi com a cavalaria. Então é sinal de que o Palmeiras está voltado para isso, olhando com outros olhos. Em temporadas passadas, não ficava perto do líder, e esse ano acho que vai ser bastante diferente. Mauro César, as duas equipes, elas possuem até aqui exatamente a mesma campanha no Brasileirão. São 4 vitórias, 3 empates e só uma derrota para as duas. Inclusive, marcaram exatamente o mesmo número de gols, com 13. A única diferença é que o Palmeiras sofreu 5 e o Atlético Mineiro sofreu 8 gols. Isso mostra exatamente como essas equipes se equiparam hoje e quais são os pontos fortes do Palmeiras para essa partida e do Atlético Mineiro, que joga fora de casa. Eu não acho que elas se equiparam, não. Acho que o Palmeiras vive um momento melhor. A saída do Cuca, a chegada do Turco Mohamed gera no Atlético aí uma transição, uma mudança na forma de jogar. O Atlético não tem feito bons jogos, né? O Atlético perdeu para o América, né? O Palmeiras perdeu para o Ceará. Ou seja, perderam jogos que não foram sequer com aquelas equipes consideradas mais fortes do campeonato, né? São forças intermediárias, digamos assim. Uma estava na Libertadores, caiu, o outro está firme lá na Copa Sul-Americana. Mas eu acho que o Palmeiras vive um momento melhor, acho que é um time mais consistente. A minha dúvida é sobre o comportamento do Palmeiras contra o Atlético. Se vai ser um time agressivo, como em alguns jogos, mudando um pouco sua postura, ou se vai ser um time mais cauteloso, mais fechado, jogando em casa. Essa é a minha expectativa, a minha dúvida. O Atlético do Mohamed é diferente do time do Cuca, não deve jogar assim tão fechado. É um time mais vulnerável, a não ser que ele adote uma postura mais cautelosa, justamente para não dar armas ao adversário. Porque tem sido um time muito exposto, muito aberto, né? Os adversários têm conseguido mais oportunidade de finalização contra o Atlético do que quando trabalhava lá o ex-técnico. O que é algo absolutamente natural. A diferença de perfil do Cuca pro Mohamed, ela é grande. Eles não são técnicos que rezam na mesma cartilha, né? O Cuca tem mais preocupações defensivas. Eu costumo dizer que o Cuca monta o time a partir da defesa, o Mohamed monta a partir do ataque. Então, pode ser que nesse jogo ele tenha mais cuidados, que joga fora de casa. É um jogo estratégico, lógico, o Atlético. O empate pode ser muito bom, imaginando que os dois possam ter essa pontuação aí igual ou próxima mais adiante no campeonato, com muita coisa ainda para acontecer. Mas acho que o Palmeiras está num momento melhor do que o do Atlético. Acho que o Palmeiras está numa fase melhor. É um trabalho também mais consistente, né? De muito tempo, quase 2 anos do seu técnico. O outro assumiu aí no começo do ano, tem 4 meses aí trabalhando com esses atletas. É uma situação bem diferente. Bruno, são 2 sequências de vencibilidade que elas podem ser quebradas nesse confronto. O Palmeiras, ele não vence o Galo há 5 partidas, embora tenha eliminado a equipe da Libertadores. Já o Atlético Mineiro não vence o Palmeiras jogando como visitante há 6 jogos. O Mauro diz que o momento do Palmeiras é melhor. Realmente, começou de uma forma avassaladora a Libertadores. No Brasileirão já começa a mostrar suas caras. Inclusive o Vamp deixou claro, o Rony ontem falou para ele que a prioridade esse ano é o brasileiro, que esse time quer ganhar um Brasileirão, que é o que falta, né? Para essa geração, inclusive do Abel Ferreira. Agora, o que esperar também é do time do Abel essa ofensividade que a gente vê na Libertadores,
ou tomando um pouco mais de cuidado por saber que o Atlético Mineiro é um time ofensivamente muito forte? Bom, o Palmeiras está melhor, sim, sem dúvida, né? O Palmeiras tem uma continuidade com o Abel Ferreira e acho que há uma evolução no time, né? Com o tempo de trabalho, uma evolução na parte ofensiva, que era ali o principal problema do time. O Atlético, ele, com essa mudança, né? O Mauro destacou a troca de um treinador por outro, caiu, né? O Atlético, ele não mantém o mesmo futebol apresentado no ano passado e acho que o Palmeiras será agressivo, sim. Acho até por esses dois fatores, né? O Palmeiras cresceu, evoluiu, é um time melhor, ofensivamente é um time melhor do que já foi. E o Atlético, ele teve essa queda, né? Então, eu não acho que o Palmeiras terá a mesma postura que teve nos jogos com o Atlético na Libertadores, por exemplo. Acho que ali era um outro momento, era um mata-mata, né? Também é diferente. No domingo é um jogo do campeonato por pontos corridos. É um jogo importante, mas ainda tem muita rodada depois desse jogo. Ainda tem muito jogo, né? O campeonato não vai ser decidido agora. Claro que é um confronto entre times que estão empatados. Quem ganhar abre 3 pontos para o outro. É um jogo importante, mas a decisão ainda tem umas 30 rodadas aí para decidir o campeonato. Então acho que será um Palmeiras mais agressivo, sim. Acho que vai ser um Palmeiras tentando explorar as deficiências defensivas do Galo, um Palmeiras que é mais confiante para jogar de maneira mais ofensiva. O único ponto, acho que negativo para o Palmeiras é que o Palmeiras estará mais desfalcado que o Atlético, né? O Palmeiras não vai ter o Everton, Gomes e o Danilo, né? Tem outros desfalques, mas esses 3 principalmente. O Galo não vai ter o Arana. Então, mas esses 3 desfalques do Palmeiras são desfalques bem pesados. Tem o Piquerez também, né? Tá machucado. O Júnior Alonso não está convocado, não? Não, ele não foi. Ele pediu dispensa. Ele pediu dispensa. Então você tem aí um Palmeiras mais, né, desfalcado do que o Atlético Mineiro. E tem também, né, Vanderlei, o duelo dos principais jogadores do futebol brasileiro hoje. Tem. Hoje, quando você fala seleção brasileira, tem uma parte que cobra o Hulk, tem uma parte que cobra o Rafael Veiga. Eu mesmo sou um cara que até pela idade, eu cobro até mais o Rafael Veiga com uma chance na seleção brasileira, mas de bola, eu acho que não dá pra gente dizer que o Rafael Veiga também tá superior ao Hulk. O Hulk sempre decide os jogos do Atlético Mineiro. Ontem mesmo, nessa entrevista com o Diego Costa, ele falou pra mim, Thiago, o Hulk é o melhor jogador disparado do futebol brasileiro hoje. O que ele joga aos 36 anos, os garotos de 20 não jogam, os garotos de 22 não jogam. Então, o que esperar para esse duelo? São 2 caras que decidem, são 2 caras que gostam de jogo grande. E agora a gente vai ter esse duelo, primeiro você, Vanderlei, depois você, Mauro, comparando esses 2 jogadores, Rafael Veiga e o Hulk, para esse clássico entre Palmeiras e Atlético Mineiro. Professor, só um minuto, só para dizer que o Piquerez está treinando normal e pode ir pro jogo, viu? Pode ir pro jogo. Então o Piquerez pode ser um retorno aí pro Palmeiras. Obrigado, Silvestre. Vampeta a informação. Quem me dá, eu já falo logo. Isso aí, programa de informação. Lógico. Olha, as ausências sempre são muito sentidas, sem dúvida, né? Mas eu estou esperançoso num jogo aberto, incrível, né? Muitos entendem que é diferente e tem lógica. Mas é um jogo aberto, eu acho que é jogão, eu acho que em disputa a liderança do Campeonato Brasileiro. 2 técnicos que são importantes dentro dos seus espaços. O professor Abel está numa fase, tudo dá certo para o professor Abel Ferreira. E para o Atlético, que precisa melhorar, o desempenho em campo não tem sido de arrancar suspiros, mas o Hulk é um jogador decisivo, importante. O Veiga, ainda sonhando com seleção brasileira, pode ser que esteja a bordo na decolagem para o Catar, fica sempre aquele... Se o Pato tem esperança de ser convocado, estar no Catar para participar da Copa do Mundo, imagine o Veiga, ele também tem uma esperança razoável. Então eu acho que pode ser um jogo aberto, acho que o Veiga será importante para o Palmeiras, o Hulk importante para o Atlético, casa cheia, e esse Palmeiras chega melhor, como disse o Mauro César Pereira, e é o momento, né? 90% dos pontos conquistados em maio. Dos pontos disputados, ele conseguiu 90%, que não é pouca coisa. Líder do Campeonato Brasileiro, importante. Uma campanha impecável na Libertadores. O torcedor está encantado, o torcedor do Palmeiras está encantado, e com razão. Então esse é um jogão importante, 2 grandes forças atuais do futebol brasileiro, frente a frente. A gente vai mostrar tudo isso para você aqui pela Jovem Pan, pelas nossas plataformas todas, e eu entendo que esse jogo vai ser marcante estrategicamente na competição. Vale
pontos importantes. Tem gente que acha que é um jogo que vale 6 pontos. Né? É uma figuração de linguagem, mas é importante sim. Maurão, Veiga, 25 participações diretas para gol em 30 jogos no ano. 18 gols dele e 7 assistências. Hulk, influência direta em 22 gols em 21 jogos. 19 marcados por ele e 3 assistências. São aqueles caras que decidem jogo e que gostam de jogo grande. É o tipo de duelo que torna o confronto ainda mais atrativo. Porque a gente sempre tinha, né, esses duelos, ainda mais no passado, quando os caras falavam mesmo. Tinha na época do Vamp, Eredilson e Paulo Nunes. No Rio tinha Edmundo e Romário, Túlio. E hoje a gente tem Hulk e Veiga, que são jogadores mais discretos, mas que dentro de campo realmente, eles são os caras hoje do futebol brasileiro, talvez ali ao lado do Arrascaeta, né, Mauro? São funções diferentes, mas são os caras que têm sido mais decisivos, né, dos dois times, né? Só que hoje em dia o politicamente correto inviabiliza qualquer tipo de brincadeira, de provocação, mesmo que seja feita com bom humor, né? E não é também o perfil dos dois. O Veiga, então, é bem na dele, né? Enfim, que é o perfil dele, né? Tem todo o direito de ser assim. Mas também se ele fosse mais extrovertido e fizesse as brincadeiras desses caras aí que você citou do passado, rapidamente ia ter gente dizendo que cutuca, provoca, xinga, ofende, qualquer coisa que se fale. Ironiza o rival, não respeita o rival. Não respeita, como se qualquer uma brincadeira fosse transformada em desrespeito. Aliás, os próprios jogadores fazem isso também hoje, né? Eu lembro daquele episódio do Arão, uma entrevista que ele deu antes da final da Libertadores, aí perguntaram para ele... Você acha do jogo e tal, final da Libertadores? Ele, eu quero ganhar. Dá um palpite. Não, quero ganhar o jogo, quero ser campeão. Dá um palpite. Sei lá, 2-0. Ele falou um número assim meio aleatório. Pegaram isso, recortaram. Arão, como se o Arão tivesse dito que ia ganhar. Não falou nada disso. Tremenda sacanagem. Aí o jogador falou, não, porque não sei o quê, tá aí a resposta do Arão. Que bobagem, quer dizer. E se fosse o contrário, aconteceria a mesma coisa. Não é exclusividade de um ou de outro clube, não. Então até os jogadores, acho que eles atrapalham nisso, porque qualquer coisa que é dita é pensada, tirada do contexto e é colocada dessa forma. Aliás, isso acontece com a gente toda hora, né? Comentário que a gente faz aqui ou em qualquer outro lugar, uma frase, tem uns perfis no Twitter, então, que são insuportáveis. São os vampiros inúteis que não produzem nada. E tem alguns que são tipo jornalistas, né? Quer dizer, são o jornalista que não apura nada, não entrevista ninguém. Fala, que jornalista é esse? Não é ninguém, é um zero à esquerda. Então o cara pega uma frase de qualquer um, coloca lá, fora do contexto, as pessoas entendem mal, elas também não procuram saber o que de fato foi dito, e aquilo gira uma celeuma. É impressionante isso. E isso ocorre também com os jogadores. Então, os caras já ficam na defensiva, né? Qualquer coisa que você fale, e é uma pena. Mas, tecnicamente, claro, o duelo ele é legal, são funções diferentes, mas são dois jogadores importantes, jogadores que têm sido decisivos, né? O Rafael e o Hulk. Acho que a questão de Copa do Mundo já passou para os dois, especialmente para o Hulk, que já está bem veterano e tal. Acho que não é mais o caso. O Veiga, acho que pela concorrência de muitos jogadores, acabou também não sendo chamado. O Chute falou isso, inclusive, né? Por quê? Falou, inclusive, aqui na PAN. Por que ele não convocou o Rafael Veiga? Mas para os dois times são, de fato, os caras mais importantes. É uma atração a mais nesse duelo, né? Agora, só não acho que o Hulk vai ter tanto espaço para trabalhar, nem tampouco o Veiga. Acho que vai haver uma vigilância maior, um cuidado maior dos dois técnicos para tentar neutralizar esses caras, impedir que eles tenham tanta liberdade, né? Porque, de fato, se você deixar... O Hulk é um cara que está numa fase que deixou solto um minuto, ele vai guardar. Ele acha um chute, né, de fora da área. Fora da área, ou ele vai sofrer um pênalti, alguma coisa vai acontecer. Então tem que ter, de fato, uma marcação mais eficiente, mais atenta, e eu acho que vai ser também uma das tarefas dos dois treinadores, é tentar deter os pontos mais criativos e perigosos dos seus adversários. Vamp, eu falei dos números deles nessa temporada e já são impressionantes. A gente ainda tá no meio, da temporada, mas o começo das principais competições. E na temporada passada, o Veiga teve 36 gols e 12 assistências e o Hulk teve 18 gols e 18 assistências. Acho que o contrário, acho que é invertido. Aqui tá... o Hulk 36 gols. Aí, então, o 18, o Hulk teve 36 gols e 12 assistências e o Veiga teve 18 gols e 18 assistências. Eu acredito na enciclopédia Bruninho, o Bruninho não erra. O Hulk fez isso mesmo. Então, ô Vamp, deixa eu te perguntar o seguinte, qual dos dois você acha que é mais decisivo? Aquele cara que você acha, não, eu acho que o Veiga pode decidir mais pro Palmeiras. Eu acho que o Hulk pode decidir mais pro Atlético Mineiro. Qual que você acha que é mais decisivo e por quê? São dois jogadores que vivem, nas últimas 2 temporadas, grandes momentos, né? Dentro da sua carreira. O Hulk
mais velho que o Veiga, né? Quase 10 janeiros mais velho que o Veiga, né? Já teve sua oportunidade de ir à Copa do Mundo aqui no Brasil. O Veiga buscando isso, eu acho também que nenhum dos dois vai estar na Copa do Mundo. É focar mesmo naquilo que tem para eles, e não é pouco. Ser campeão brasileiro, campeão de Copa do Brasil, Libertadores, né, que está disputando. São equipes rivais, né? Nas últimas temporadas, quando você monta as equipes que estão de ponta, que tem os melhores jogadores, se tornam rivais naturalmente, por concorrência a títulos, né? Essa pergunta, eu acho que até o Hulk, eu acho que está sendo mais decisivo para o Atlético Mineiro do que o Veiga. O Veiga ainda tem ao lado dele o Dudu, tem o Rony ali, que é artilheiro de Libertadores. Não que o Hulk não esteja ao seu lado, tem o Nath Fernandes, tem o Kenan que tá voltando, né? Tem o Zarate, mas o Hulk é o cara que faz mais gols. O número diz aí. O Bruno acabou de falar, 36, né? E o Veiga é decisivo, mas tem uma cavalaria, alguns cavaleiros ali, alguns cavalinhos ao seu lado, que divide mais com ele. Então, entre Veiga e Hulk, para ser mais decisivo, o Hulk é muito mais decisivo pro Atlético Mineiro. É a ponta da flecha, né? E é o Hulk, professor. É a ponta da flecha, né? O Hulk só perdeu na história pro Thanos, no filme lá que eu vi. Ele tem uma Guerra Infinita. Mas o Hulk não perde de ninguém, não. É mesmo, né? O Hulk, ele bate em todo mundo. Bateu no Loki, bateu em todo mundo. E deixando claro que o sempre visionário Vampeta poderia ter comprado o Hulk. Mais ânimo. Poderia ter comprado o Hulk por 50 mil reais e não comprou. Foi a melhor coisa que eu fiz.